Chegamos à questão 14 da nossa sondagem diagnóstica. Então, se você não está acompanhando, volta lá no canal, assista aos outros vídeos, já tem muita explicação bacana sobre a língua portuguesa. Agora, nós vamos responder a questão 14, mas antes a gente vai ler a tirinha que é relativa a essas questões. Então, leia comigo aí. Outra tirinha do Armandinho. A bruxa, disfarçada de velhinha, ofereceu uma maçã à pobrezinha. A moça deu uma mordida e tombou desfalecida. E deve ser agrotóxico. Então veja bem, a mãe do Armandinho estava contando uma história para ele. Ele dormindo lá com o sapinho de estimação. E ele, escutando a história, de repente ele fala: "Ih, deve ser agrotóxico". Beleza. Lemos a tirinha e aí a gente vai às perguntas, né? A pergunta de número 14 fala assim: na tirinha acima, há uma relação de intertextualidade, ou seja, uma relação com outro texto. Então, eu vou dar uma pausa para explicar isso aqui, olha. O que é intertextualidade? Essa palavrinha que aparece aqui, ó. É quando um texto cita outro texto de alguma forma, né? Coloca partes daquele outro texto dentro do próprio desse texto que está sendo dito, ou faz referência, fala o nome do outro texto, fala do autor, ou então quando uma música cita outra música, vocês já viram isso? Então, quando isso acontece, a gente tem uma relação de intertextualidade, que é inter significa entre, né? Uma relação entre dois textos. E aqui a gente observa isso. Você conseguiu perceber isso? Olha a pergunta. Qual é o gênero textual? Gênero textual é carta, bilhete, fábula, e-mail, e são os gêneros textuais que nós já aprendemos também. Do outro texto que é lido pela mãe do menino na tirinha. Qual é o outro texto que ela está lendo? Vamos voltar lá para identificar? Mas deixa eu colocar primeiro as alternativas para ver se você já vai acertando aí. O outro texto que a mãe está lendo para ele é uma notícia, é um conto de fadas, é uma receita ou um relato? Que gênero textual é esse outro texto que está fazendo a relação com a tirinha, que aparece na tirinha? Olha, a bruxa disfarçada de velhinha ofereceu uma maçã à pobrezinha. A moça deu uma mordida e tombou desfalecida. O outro texto que está sendo citado aí é o que mesmo? Um conto de fadas. O conto de fadas da Branca de Neve, né? Que fala que a bruxa se disfarçou de velhinha, deu a maçã, ela mordeu a maçã e desmaiou. Então, dentro da tirinha, ele fez referência a um outro texto que também existe, que é conhecido pelas pessoas. Isso é uma relação de intertextualidade. Legal, não é? Olha que informação bacana que eu acho que vocês não vão esquecer mais. Toda vez que um texto citar outro texto, nós temos aí uma relação de intertextualidade entre esses textos, tá bom? E gênero textual são esses diferentes tipos de texto que a gente tem na nossa sociedade. O conto de fadas é um deles, né? Fechamos a questão 14 e caminhamos para a última questão, que é a 15. Então, não perca essa última questão para você aprender mais algumas coisas sobre a nossa língua. Vamos lá para a questão número 15.